Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Espero que sejam todos bem. E hoje a gente vai ver qual transformação você está passando. Que tipo de transformação está acontecendo agora com você ou na sua vida de um modo geral. Para isso eu separei duas opções. Opção de número 1 é este baralho com o vidrinho de pimenta preta. E a opção de número 2 é este tarô com o vidro de cravo da Índia. Você pode se conectar pelos baralhos ou pelos vidrinhos. Quem quiser escutar as duas opções também pode, se for o que a sua intuição lhe disser, você também pode fazer isso, tá bom? Vejo vocês na sua opção. Beijos e até logo. Olá, pessoal que escolheu a opção número 1, a pimenta preta. Então, vamos ver que tipo de transformação, por qual transformação você está passando. Que tipo de transformação o pessoal que escolheu esta opção está passando neste momento? Qual é a transformação? Então, vamos lá. As de copas. 2 de copas. Rainha de paus. A justiça. E a roda da fortuna. É realmente uma mudança aqui. No fundo do deck é a sombra. Nesse tarô, a carta da sombra, a carta número 15, né, o arcano 15, ele é a sombra em vez de ser o diabo, né? É uma retratação um pouco diferente. Mas, então, de um modo geral, gente, o que está transformando agora dentro de você é a maneira com que você lida com os seus relacionamentos. Independente de ser relacionamento amoroso ou não, pode ser uma amizade, pode ser um relacionamento familiar, pode ser uma parceria profissional, tá tudo incluso aqui. Mas aqui o que está marcando é a mudança de como você gerencia os seus relacionamentos. De que forma? Aparentemente, você provavelmente é uma pessoa muito amigável, de certa forma. Eu sinto que você é uma pessoa muito doce de se lidar, mas por causa dessa sua doçura, por causa da sua gentileza, outras pessoas, de certa forma, tiram vantagem de você por causa disso, porque você é uma pessoa muito doce de se lidar, muito gentil, e acabam usufruindo dessa sua gentileza, acabam usando essa doçura que você tem. E aqui eu tô vendo que você vai trazer uma mudança dentro de como você gerencia as suas relações de um modo geral, partindo do princípio em que você adota uma postura rainha de espadas e a justiça. Uma postura na qual você se torna alguém mais firme, alguém que estabelece melhor os limites. Talvez até então você não tenha estabelecido limites saudáveis para você. Ou no caso, você estabelecia e a pessoa avançava os seus limites e você não conseguia fazer essa pessoa recuar. Você não conseguia dizer não. Então agora eu tô vendo que essa transformação que você vai ter é justamente essa adquisição de firmeza, de maior atitude na forma em que você coloca as pessoas nos seus devidos lugares. Por exemplo,
Aqui a rainha de espadas com a justiça, você vê que as duas estão, apesar de sentadas, estão numa posição muito imponente. Então você vai conseguir adotar essa atitude a partir de agora, a partir dessa transformação. Você vai se tornar uma pessoa imponente. Você vai conseguir estabelecer limites e as pessoas vão respeitar esses limites. Porque assim que você vê a pessoa ultrapassando ou ameaçar a ultrapassar esse limite, você já vai colocar um basta ali. Você já vai colocar um não firme e forte. Que a rainha de espadas, principalmente, ela não aceita gracinha. Ela não aceita que tirem vantagem dela. Ela não aceita que desrespeite ela. Entendeu? E você, a partir dessa transformação, você vai ter uma atitude assim. Não quer dizer que você vai deixar de ser uma pessoa doce, não quer dizer que você vai deixar de ser uma pessoa gentil. Você continua com a sua essência, você continua com a sua gentileza, com a sua fartura de bonança. Mas a partir de agora você vai colocar limites respeitosos. Você não vai deixar a pessoa mais usufruir da sua gentileza. Você não vai deixar as pessoas subirem em cima de você. Você ainda vai continuar com essa essência delicada sua. Só que agora com uma característica a mais. Uma característica a mais de firmeza. Até para você se proteger de pessoas com má índole, com más intenções. Então agora você vai adquirir como se fosse uma armadura, uma carapaça, mas que não vai te distanciar de todas as pessoas. Mas é como se fosse uma armadura natural que todos nós precisamos para colocar aqueles que precisam em seus devidos lugares. Porque existem pessoas que vão ver a sua gentileza como um sinal de fraqueza e vai querer usar isso de alguma forma. E agora, com essa transformação, você vai falar: não, peraí, não é assim que a banda toca, não é assim que as coisas funcionam. Você pode muito bem se afastar de mim. Eu não aceito isso aqui. Entendeu? Você vai colocar justiça dentro dos seus relacionamentos. Você não vai aceitar mais miséria, você não vai aceitar coisas penosas para você. Você não vai aceitar receber menos do que você merece também. Às vezes você é uma pessoa assim tão doce de se lidar que você se esforçava, se doava ao outro e não recebia na mesma medida. E agora, com essa transformação, né? Essa vinda desse arquétipo mais até um pouco mais frio, você vai conseguir enxergar melhor como anda essa dinâmica de relacionamento, como que anda essa balança, se tá penando mais para um lado do que para o outro. E vai cortar, né? Vai ter essa firmeza, conseguir ter essa atitude de cortar aquilo que não está equilibrado, de cortar aquilo que está desequilibrado, que não está funcionando. Então é uma mudança assim bastante drástica até para uma personalidade, mas que vai trazer um equilíbrio, que vai trazer uma harmonia maior para a sua vida de um modo geral. Porque a partir de você estabelecendo relações equilibradas, né, saudáveis, onde você não é ferido por outras pessoas, onde você também não fere outras pessoas, você consegue estabelecer relações saudáveis, relações harmônicas, relações duradouras, que são benéficas para ambos os lados. Então, a transformação aqui é justamente isso. Você até apareceu as cartas da sombra justamente por causa disso, porque às vezes isso que você tinha era uma sombra. Essa dificuldade de se afirmar perante outras pessoas pode ser que era uma sombra que você venha trabalhando há algum tempo e agora chegou num pico onde isso se transforma finalmente, onde você consegue se firmar, se fortalecer na frente de outras pessoas, não deixar mais que elas ultrapassem, não deixar mais que invadam seu espaço pessoal,
onde você consegue dizer não, onde você consegue expor a sua opinião de forma firme. Às vezes você é uma pessoa com dificuldade, por exemplo, de expor suas opiniões, expor suas ideias, falar que tal coisa não te agrada, falar que tal coisa te machucou, que não é para fazer de novo, dizer como se sente de forma honesta, para comunicar isso para as outras pessoas também. Às vezes você tinha dificuldade nisso e com essa transformação, com a saída dessa transformação dessa sombra, você a partir de então consegue expressar isso de modo claro para as outras pessoas. Olha, tal atitude me incomodou. Eu não gostei que você fez isso, né? Olha, eu não posso fazer isso por você neste momento. Eu não posso te emprestar esse dinheiro. Eu não gostei de ir em tal lugar, não vou voltar. São coisas que vão desde coisas mais bobas até coisas mais sérias, em que você agora vai conseguir se declarar para o mundo de um modo firme, claro, objetivo, e principalmente que um respeito que você vai receber muito grande. As pessoas vão te respeitar mais. Porque agora você não anda mais com a cabeça baixa. Entende? Agora você levantou a cabeça e é firme naquilo que você fala. E a partir de então as pessoas começam a te respeitar, começam a te ouvir. Então aqui você vai ter a ser ouvida mais vezes. As pessoas vão respeitar mais a sua opinião porque você se tornou algo empoderado, algo imponente, na verdade. Você se torna algo imponente. Entendeu? Por enquanto é isso que eu tô vendo aqui. Vamos ver mais informações com o baralho cigano. Vamos ver aqui quais transformações, que transformação o pessoal da escolha pimenta preta está passando. Tipo de transformação. Então, isso daqui é uma transformação muito boa. Os seus relacionamentos, de um modo geral, vão se fortalecer, vão se beneficiar muito com isso. Vão se tornar muito mais abundantes agora que você consegue se expor, consegue falar com claro, com firmeza. No fundo do deck temos a montanha. Talvez, até então, você via, talvez até por causa dessa questão de ter dificuldade de se impor, você não se sentia meio travada na vida de um modo geral. Talvez em relações amorosas você não conseguia se sentir no mesmo nível que seu parceiro, ou em questões profissionais você tinha medo de expor suas ideias. E sentia que a vida estava muito travada, que seus caminhos estavam muito fechados, justamente por causa dessa dificuldade de se impor mesmo perante as outras pessoas e perante a vida de um modo geral. E a partir de agora, a partir dessa transformação, você fazendo, né, tudo que foi dito aqui agora, eu vejo os caminhos finalmente começando a se abrir, né? Chega o fim dessa situação em que você se sentia muito pequeno perante as outras pessoas, talvez. E os caminhos começam a se abrir porque as pessoas começam a te respeitar mais, começam a se importar mais com a sua opinião, começam a dar mais importância naquilo que você pensa, naquilo que você diz. E isso, naturalmente, automaticamente, vai abrindo novos caminhos para você, vai abrindo novas oportunidades. Porque agora as pessoas vão te ver mais, vão te enxergar até mesmo como alguém mais adulto. Que às vezes,
não importando a sua idade, às vezes você tinha atitudes que faziam as pessoas meio que menosprezar isso, meio que achar. Não, não é que você fosse infantil, mas que não tivesse a firmeza que um adulto tem na hora de falar, sabe? E agora, a partir disso, dessa transformação, dessa mudança, você impõe mais essa, tanto essa responsabilidade, mas principalmente esse respeito que um adulto assim tem. Igual quando uma criança vê um adulto, ela o vê como alguém a se respeitar, justamente porque é alguém mais velho, alguém mais experiente, alguém que sabe como manejar situações, que sabe o que falar nos momentos certos, né? E é justamente isso. Aí que as pessoas vão ver melhor as suas habilidades justamente pela qualidade de fala que você vai adquirir, entendeu? Mas no mais era isso que eu estou vendo aqui para vocês. Acho que não tem mais nenhuma outra informação, não. E só mais uma coisa, mas lembrando de novo, esse caráter mais firme que você vai adquirir com essa informação, novamente, ela não dispensa a sua essência gentil, a sua essência amorosa, a sua essência empática. Isso não é oposição. Uma coisa não se opõe à outra. Uma coisa se soma à outra. Você vai continuar sendo essa pessoa generosa, empática que você é, só que agora com uma atitude mais firme, não deixando que as outras pessoas tirem vantagem disso. Era isso, gente, que eu tinha para vocês que escolheram a opção número 1, né, a pimenta preta. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma, espero que tenha sido claro. Se você gostou, se isso de alguma forma te ajudou, fez sentido, eu peço que contribua com um comentário ou com uma curtida, porque isso ajuda muito. Beijos para todos vocês e até. Nossa, agora que eu não vi que não estava aparecendo a carta. Enfim. Beijos para todos vocês e até uma próxima oportunidade. Olá, pessoal que escolheu a opção número 2, o cravo da Índia. Como é que vocês estão? E agora vamos ver quais transformações, por qual transformação você está passando, né? Seja uma transformação a nível de mudança de pensamento, de personalidade, ou uma questão mais geral da vida, uma mudança de carreira, de relacionamento. Por qual transformação o pessoal que escolheu a opção número 2 está passando? Lembre-se que nem tudo que eu falar aqui vai bater 100%, isso daqui é uma leitura coletiva, então absorva apenas aquilo que fizer sentido para você, tá bom? A temperança, o diabo, o 4 de ouros, a carta da justiça, mas não a justiça do tarô, é uma outra carta que vem, é a mais nesse deck. E a rainha de copas. No fundo, a gente tem o 5 de copas. Certo, aqui, 2 de paus, espadas. Aqui a gente tem uma energia um pouco conflitante. A temperança com o diabo é uma energia muito conflitante.
Entendi aqui agora. Vocês estão passando, a transformação que está sendo dita aqui é uma questão de cura emocional, principalmente. Algo está sendo curado dentro de você. Algum trauma, algum traço tóxico que você tenha, alguma coisa ali que estava nociva, que estava te prejudicando, está sendo transformada agora, está sendo curado. Acredito que seja justamente alguma coisa a nível emocional, justamente por causa da temperança com a rainha de copas aqui embaixo. E aqui com o 4 de ouros, nesse sentido, é um momento de, principalmente que você está passando mais de recolhimento, para poder cuidar melhor dessas feridas que estão sendo curadas aqui. Pode ser vícios também, às vezes a pessoa, por exemplo, tem vício, é viciada em cigarro, ou tem problemas com bebida, e aqui eu tô vendo que você vai estar passando uma transformação, quase como se fosse um retiro mesmo, para poder curar, para poder melhorar essas questões que tem aqui. Mas essa transformação, ela pede principalmente que você seja muito honesto consigo mesmo. Com essa carta da justiça aqui, ela fala muito sobre honestidade, mas não a honestidade que a gente tem para com a sociedade ou com os outros de uma forma geral, né? A honestidade de não mentir, de não enganar, de não roubar, de não cometer algum delito. Não é exatamente esse tipo de honestidade. Essa carta aqui, ela fala justamente da gente ser honesto com a gente mesmo, de ser honesto, de encarar aquilo que muitas vezes a gente não quer admitir, encarar aquilo que a gente não quer admitir que a gente seja, o que a gente age de tal forma, né? Então, aqui fala que para poder essa transformação, para poder essa cura acontecer, o primeiro passo é que você tem que ser honesto. Você tem que se olhar no espelho e falar: não, eu tenho problema com bebida. Não, eu tenho problema com cigarro, eu não consigo parar de fumar. Já passou daquele limite onde eu consigo controlar. Ou pode ser uma questão de atitude. Não, eu estou errando muito agindo dessa forma. Eu não estou sendo honesta nem comigo, nem com as outras pessoas. E o primeiro passo é esse, gente. Porque enquanto você não encarar no espelho mesmo e admitir a forma que o que está errado, porque no fundo a gente sempre sabe o que está errado, vai continuar no ciclo de dor e sofrimento. O 5 de copas aqui no fundo do deck marca isso. Marca um sofrimento, até um luto mesmo, de ter que deixar esse traço para trás, esse comportamento para trás. Porque aquilo com que a gente está acostumado há muito tempo acaba virando um hábito, né? Algo costumeiro. E quando a gente precisa modificar algum hábito, algum costume, a gente passa por uma fase meio que como se fosse um luto, porque a gente está perdendo algo que até então era nosso, fazia parte da nossa vida. Então, se tem uma perda ali. E as perdas, de um modo geral, geram um sentimento de luto, geram um sentimento de tristeza. Mas isso pode ser superado, né? Com a quarta tem aqui o 2 de paus e o ás no fundo aqui também. Então isso pode ser superado. Isso pode ser vencido. Porque você tendo essa clareza do que está errado, você consegue pensar em formas de lidar com aquilo. Você consegue pensar em formas de cultivar algo benéfico para você.
algo que não vai apenas tampar aquele buraco, mas que vai preencher aquilo com coisas que realmente vai fortificar, com coisas que realmente valham a pena. Então, eu não sei exatamente com que tipo de. Pode ser um relacionamento tóxico também. A carta do diabo, ela também fala de relacionamentos tóxicos. Então, aqui é você admitindo que está em um relacionamento tóxico, por exemplo, e procurando ajuda. Por exemplo, às vezes a gente não consegue sair por nós mesmos. Então, a gente precisa procurar ajuda. Ajuda de algum amigo, de algum familiar, ou de algum profissional, ou da polícia, se for o caso, que vai ajudar a gente a sair daquela situação, que vai ajudar a gente a melhorar de certa forma, a curar, a vencer o vício, né, o trauma, o que quer que seja. Porque você fazendo todo esse trabalho, né, de, de procurar ajuda, de ser honesto consigo mesmo, de querer se curar, de querer melhorar daquilo, você finalmente começa a estabelecer na sua vida estabilidade, raízes, uma, uma, uma base firme para você se sustentar. Às vezes você sentia que sua vida estava muito fragilizada no sentido em que qualquer movimento diferente, tudo desabava. Você se sentia muito inseguro na sua vida de um modo geral, justamente porque não tinha essa base forte, firme, para te sustentar. E isso acontecia justamente pelo que foi dito aqui, por causa de um relacionamento tóxico, por causa de um vício, por causa de algum trauma do passado, por causa de tudo isso. Todas essas amarras invisíveis que a gente tem, elas de alguma forma enfraquecem a nossa base. E agora, trabalhando com isso, trabalhando em se livrar dessas amarras, você consegue construir uma base firme para você, né, construir a sua vida da melhor forma possível. Você consegue ter forças e energia para isso. Porque quando a gente está preso dentro de um relacionamento ruim, ou preso dentro de algum trauma, ou de alguma doença como a ansiedade, a depressão, a gente se sente exatamente como é mostrado dentro nessa carta aqui. É como se a gente estivesse sendo engolido dentro de nós mesmos, né? A gente fica fraco, fragilizado, sem forças para mais nada. E a partir do momento que você corta, né? Você corta essas amarras invisíveis, você recupera a sua própria força, você recupera o seu poder pessoal, né? Através, né, do tratamento, da cura, tudo formalizado, você consegue construir uma base para a sua vida, você consegue dedicar a sua energia para outras coisas, para projetos pessoais, para o seu trabalho, para as suas amizades, para a sua família, para os seus filhos, tudo isso. Entendeu? Eu vou tirar mais aqui. Ui, caindo. Essa carta não quer parar quieta. Tá deslizando. Eu vou ver mais informações com o baralho cigano. Vamos ver aqui. Que transformação a pessoa da opção número 2 está passando? Por qual transformação? E umas cartas aqui, meu amor? Por qual transformação o pessoal da opção número 2 está passando? Então, aqui, gente, no modo geral, até então, é cura. A transformação que você está passando é cura de traumas internos, de relacionamentos. Foi essa carta que tinha virado, eu realmente queria sair. Livros. Fundo do deck, o chicote.
Acho que aqui não tá dando para ver. Vou colocar aqui em cima. Então, é justamente essa cura chegando junto com um sentimento muito grande de paz, de proteção, de harmonia, de tranquilidade. Talvez até então você não estava sentindo isso na sua vida. Você não estava tendo paz, você não estava tendo harmonia, você não estava sentindo tranquilidade. Você estava sempre naquele pique ansioso, como sempre estivesse esperando alguma coisa ruim fosse acontecer, que sempre alguma coisa ia dar errado. E agora, com essa transformação, com a chegada dessa cura, né, com a procura de ajuda, você finalmente vai conseguir sentir paz e tranquilidade na sua vida. Paz e tranquilidade. Então, para você que estava muito ansioso, que vivia com medo de que alguma coisa ia acontecer, que vivia triste, desanimado, sempre em estado de alerta, a transformação é essa: paz, cura, tranquilidade e proteção também, tá? Muita proteção para vocês. Então, cura emocional, cura dentro de questões de relacionamento, saída de ambientes tóxicos. Com a carta do jardim aqui, pode ser que você também estava em ambientes muito tóxicos, muito nocivos para vocês. Então, a saída de dentro desses ambientes e relacionamentos e a chegada, é claro, de relacionamentos harmônicos para você. Porque a temperança, ela também é uma carta de equilíbrio. Então, aqui é o reequilíbrio de tudo aquilo que estava desalinhado. Minha língua enrolou aqui agora. Então, se você estava, por exemplo, em um ambiente muito tóxico, seja ele de amoroso, familiar ou de trabalho, é que a cura de isso e a chegada de algo melhor, de algo que te traga paz, de relações que te tragam paz e harmonia, que você se sinta acolhido dentro desses relacionamentos, que você se sinta protegido dentro dessas relações, dentro desses ambientes. Então, é a saída de um polo para o outro, né? Tudo aquilo que te causava angústia, ele é retirado e coisas que promovem, né, a proteção, a sensação de proteção, de harmonia, de paz e tranquilidade, ela é trazida no lugar. Então tem tudo isso aqui. E se for uma questão interna, um vício, por exemplo, é a retirada desse vício e a chegada de um novo hábito. Por exemplo, uma caminhada que você faz ao invés de fumar, né? Ir na academia ao invés de ir no bar beber. Trocas de hábitos que são nocivos para hábitos que são saudáveis. E principalmente hábitos que estejam de alguma forma relacionados com um convívio em público, né? Por causa da carta do jardim. Então, ir na academia, ir caminhar na rua, onde você consiga ver gente, onde você tenha contato com pessoas, né? Sei lá, ir num clube de futebol ou de basquete, de qualquer coisa, gente. Aqui são muitas opções. Mas é isso. É a virada, é a transformação de algo que estava em prejudicial para algo que é benéfico. Essa troca, tá bom? É isso que eu tinha para vocês, que eu escolhi a opção número 2. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar, espero que tenha ficado claro. Se você gostou, se isso fez sentido ou te ajudou de alguma forma, eu peço que contribua com um comentário ou com uma curtida, que isso ajuda muito a gente. Beijos para todos e até uma próxima oportunidade.